Meus irmãos, como pastor evangélico, eu quero me posicionar a respeito da questão do jejum, né? Onde alguns líderes evangélicos levaram nosso presidente para proclamarem, ou para convidar os cristãos e todos aqueles que creem em Deus a proclamarem um jejum para o dia 29 do mês de março. E eu quero lhe dizer, sou totalmente a favor do jejum, totalmente a favor de buscar a Deus, porém o objetivo aqui é errado, porque o objetivo aqui não é deixar de comer e não é só orar. O objetivo do jejum aqui específico precisa ser se arrepender, mudar a direção. E aí eu uso a palavra de Deus para lhe dizer que estamos vivendo da mesma maneira e podemos nos colocar na mesma história de Jonas. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, qual foi a atitude de Jonas? Fugiu. E ele pegou um navio que ia para Tarsis. E aí o Senhor disse para ele, antes dele fugir: pregue contra Nínive, porque sua malícia subiu até mim. Ele temeu, desviou-se. Resumindo a história, dentro do navio, ele está no meio das malas, jogam ele lá para fora, porque ele confessa ser um profeta de Deus. Estava fugindo do desígnio de Deus, e por isso os homens temeram, mas jogaram ele. A Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe para engolir Jonas. Depois de 3 dias no ventre do peixe, ele é vomitado nas praias de Nínive. E ali nas praias de Nínive, ele começa a pregar. E olha a pregação dele no capítulo 3, versículo 4. Nínive será subvertida. Arrependei-vos, porque Nínive será subvertida. Mas a pregação dele foi tão intensa, a pregação dele foi tão cheia de palavra, de sabedoria e de unção do próprio Deus, que Nínive alcançou sim o livramento, a misericórdia. Mas para isso ela teve que fazer e dar 6 passos. E eu quero lhe convidar a estudar a Bíblia comigo, para que nosso jejum deste dia 29 seja perfeito. Nós precisamos dar esses 6 passos que Nínive deu. Para que nosso jejum alcance o objetivo, nós precisamos fazer isso. Se nós não fizermos, se o Brasil não fizer isso aqui, meu irmão, não adianta jejuar, não adianta deixar de comer, não adianta deixar de beber, não adianta. Ah, mas você é o profeta do caos. Jamais. A Bíblia nos ensina que o jejum precisa ser, o propósito do jejum tem que ser verdadeiro. E eu vou lhe ensinar os 6 passos que Nínive teve que trilhar para que ela tivesse e alcançasse a misericórdia de Deus, porque Deus iria destruir Nínive. Não estamos diferentes hoje. O primeiro passo que eles deram, eles creram na palavra do profeta. Nosso país está um caos, mas a palavra de Deus ainda é a verdade. Nós precisamos crer na palavra de Deus. O segundo passo, eles proclamaram um jejum. O terceiro passo, o rei se cobriu-se de pano de saco. O quarto passo, todos os homens de Nínive se cobriram de pano de saco. O quinto passo, o rei decretou que ninguém comesse nada. O rei decretou que ninguém comesse. O sexto passo, o rei decretou que todos deveriam se converter. O que é se converter? Se converter é se arrepender. É mudanças de direção, é mudança de mente, é mudança de atitude. Ou seja, meu irmão, estamos vivendo do mesmo jeito. Não haverá livramento, não haverá misericórdia se nós não se arrependermos. Não adianta você orar, não adianta você jejuar se você não se arrepender. E aqui eu entro no texto, irmão, porque eles creram e porque eles proclamaram o jejum. O terceiro passo, o rei cobriu-se de pano de saco. O que está falando aqui? Nossas lideranças precisam dar o exemplo. Eu, como líder, preciso dar o exemplo, para que eu chegue para a minha igreja, a minha congregação, e eu diga que eles têm que jejuar. Eu tenho que dar o exemplo. O rei aqui deu exemplo, se cobriu de pano de saco, desceu do patamar, desceu do pedestal que ele estava, e ele deu exemplo. Por quê? Porque ele sabia que somente o arrependimento, somente a mudança de postura traria a bênção para o país dele, para a cidade dele. Meus irmãos, se os nossos líderes religiosos não se arrependerem e não derem o exemplo, eles não têm moral para cobrar de ninguém. O rei se arrependeu. E aí você vai me perguntar, mas do que as lideranças têm que se arrepender? Meu irmão, tanta coisa errada.
tantas coisas erradas no Evangelho que estão se pregando no Evangelho de Cristo. Não é a vontade de Deus. Qual é o mandamento que o Senhor disse? Jesus disse: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, depois o próximo como a ti mesmo. Líderes que estão enriquecendo, líderes que estão usando a lã da ovelha, mas não cuida da ovelha. Meus irmãos, nós temos visitado, alcançado pessoas, nós temos andado de um lugar para o outro, na casa das pessoas para orar, para ajudar nesse tempo difícil, para dar uma palavra nesse tempo difícil. E o que eu tenho ouvido muito, que os pastores, estou falando aqui da minha região, muitos pastores não estão nem visitando as suas ovelhas. Existem igrejas na minha região que cancelaram seus cultos. E aí, meu irmão, se preocupa com quem está em casa, se preocupa com os idosos que estão em casa, se preocupa com as pessoas que precisam de uma ajuda ou de uma palavra. Não se preocupam. É aí que a igreja tem que ser igreja. E a igreja não foi chamado, a palavra igreja é chamados para fora. O templo pode fechar? Claro que pode, mas eu como pastor, como líder, eu tenho que cuidar das ovelhas que Deus deixou sobre a minha responsabilidade. E esses líderes, como todos nós, precisamos nos converter, mudar a atitude. E essa mudança de atitude aqui, irmão, é completa. É uma mudança de direção, é uma mudança de mente. A igreja brasileira aprendeu a receber bênçãos e mais bênçãos. A igreja brasileira, infelizmente, não estou generalizando, mas na sua maioria é uma troca. Na sua maioria é pessoas querendo carro, pessoas querendo casa, pessoas tendo mansões. E o que é que Jesus diz no capítulo 6 de Mateus? Não ajunteis tesouro na terra. A igreja prosperou de uma forma, a igreja cresceu financeiramente de uma forma que ela está amando mais o dinheiro do que o próprio Deus, porque o dinheiro é bênção, tem que ser bênção, mas o dinheiro, se ele estiver no meu bolso, é bênção, se ele estiver no meu coração, ele é maldição. Quando o meu coração é dominado pelo dinheiro, e o próprio Cristo falou: onde estiver o teu coração, ele estará também o teu tesouro. Nossos líderes têm amado o dinheiro, e é por isso que eles não estão cuidando das ovelhas. É por isso que eles não estão indo atrás das ovelhas. É por isso que não é difícil você encontrar pessoas mal cuidadas, pessoas doentes, idosos. E eu não estou falando só agora sobre liderança. Você que é cristão, faz quanto tempo que você não visita teu pai e tua mãe? Faz quanto tempo que você não visita alguém que está em necessidade? Muitas pessoas estão trabalhando dia e noite e deixam de vivenciar aquilo que Deus deu. Estão correndo atrás de dinheiro. Eu conheço pessoas que trabalham e não tem tempo para ir à igreja. Sempre estão cansados para ir à igreja, sempre estão com uma dificuldade para ir à igreja, priorizam sempre as coisas do mundo. E olha o que está acontecendo, meu irmão. Olha Deus permitindo essa pandemia nos 4 cantos da terra. Mas eu digo para você, o Brasil é de Deus. O Brasil, Deus vai curar. Vai. Só que nós precisamos tomar esses 6 passos. E o principal dele é se converter. O principal dele é mudar a mente. O principal passo que nós precisamos é mudar a direção, é mudar as nossas atitudes. Seja cristão verdadeiro, você líder religioso, você pastor, você membro de uma igreja, mude as suas atitudes para que Deus responda às nossas orações. Para que esse dia de jejum seja um dia especial, não para que eu jejum um dia. Porque o que eu tenho visto por aí é se cumprir em Lucas 18, versículo 9. Eu tenho visto muitas pessoas orarem. Eu tenho visto muitas pessoas levantarem as mãos e começarem a clamar e fazer tanta coisa. Mas aí eu entro na questão da parábola que Jesus contou em Lucas 18, sobre a parábola do fariseu e do publicano. E ele disse, o fariseu, ele levanta as mãos para os céus e ele diz: ó Senhor, eu jejum 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como esse publicano, pecador. E o publicano não tinha nem coragem de olhar para o céu, porque se achava pecador, mas a oração dele era de humilhação. Meu irmão, não sejamos como esse publicano. Vamos orar um dia todo, vamos jejuar um dia todo. Se o meu coração está longe de Deus, não adianta. Se arrependa porque ainda há tempo para a nossa nação. Se arrependa porque senão Deus vai destruir essa nação. Se arrependa, porque Deus está cobrando isso, meu irmão. Deus está cobrando isso, e só haverá misericórdia de Deus se houver arrependimento.
De jejum sem arrependimento não acontece nada. Oração sem arrependimento não acontece nada. Prova disso, Jeremias diz, o Senhor diz através de Jeremias: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma igreja que ora com um coração impuro, uma igreja que ora debaixo da idolatria, uma igreja que está em adultério, uma igreja que está em fornicação, uma igreja que os seus líderes estão roubando, estão fazendo coisas erradas, pode clamar, pode orar, pode jejuar, porém Deus não vai responder. Agora, se a igreja de Deus, segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sarei sua terra. Pega esta palavra para você e vamos orar, vamos jejuar, mas vamos se arrepender. Deus vai ouvir nossas orações. Deus vai ouvir as nossas orações, vai estar no nosso Brasil. Mas vamos nos arrepender, em nome de Jesus.